Olá, tudo bem? Espero que sim. Nesse vídeo, nós iremos abordar o tema DNA e RNA. Vamos lá. Dando início à nossa apresentação, o nosso grupo é composto por 4 integrantes. A primeira integrante é a Gabriele Martins, que falará sobre os tipos de RNA. A segunda integrante é a Giovanna Tomiasi, que explicará sobre as estruturas do DNA e do RNA. Já a terceira integrante é a Jaqueline Teixeira. A Jaque explicará sobre as composições estruturais do DNA e do RNA. E por fim, o quarto e último integrante sou eu, que estou falando nesse exato momento. Me chamo Cauê Tavares e irei começar a apresentação do nosso trabalho. Seguindo, dando continuidade à nossa apresentação, temos o nosso índice, onde mostra os tópicos que serão abordados no decorrer da apresentação, tendo 4 tópicos, sendo o primeiro, a nossa introdução, o segundo, DNA e RNA, suas definições e composições estruturais, o terceiro tópico, estrutura das moléculas e os tipos de RNA, e por fim, o quarto e último tópico, a nossa conclusão. Partindo para nossa introdução, temos que o DNA e o RNA são duas moléculas essenciais para a vida em todos os seres vivos, desde bactérias até seres humanos. Apesar de possuírem muitas semelhanças em sua estrutura, DNA e RNA apresentam diferenças importantes, tornando crucial o estudo dessas moléculas para a compreensão da genética, biologia molecular e evolução dos seres vivos. Seguidamente, temos o nosso tópico 2, DNA e RNA, suas definições e composições estruturais. Suas definições e diferenças. O DNA e RNA são ácidos nucleicos que possuem diferentes estruturas e funções. O DNA é uma molécula em forma de hélice dupla, composta de 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina e timina, que se combinam de maneira específica para formar as unidades básicas de informação genética, chamadas de genes. Já o RNA é uma molécula simples e unifilamentar, que é produzida a partir do DNA durante o processo de transcrição. Existem vários tipos de RNA, como o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico, cada um com uma função específica. As principais diferenças entre o DNA e o RNA são: na estrutura, o DNA é uma molécula de hélice dupla, enquanto o RNA é uma molécula simples e unifilamentar. Nas bases nitrogenadas, o DNA contém as bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina e timina, enquanto o RNA contém a adenina, assim como o DNA, a citosina, assim como o DNA também, a guanina, assim como o DNA, e a uracila, substituindo a timina encontrada no DNA. Também possuem diferenças na localização. O DNA está localizado no núcleo das células, enquanto o RNA pode estar presente em várias partes da célula. E outra parte que eles também têm diferenças é na função. A função do DNA é armazenar informações genéticas, enquanto o RNA ajuda a traduzir essas informações em proteínas. Finalizando sobre as definições e diferenças do DNA e do RNA, temos aqui uma imagem que mostra as diferenças entre as moléculas. Recapitulando conforme foi dito durante a explicação, o DNA é uma molécula constituída em forma de hélice dupla, composta de 4 bases nitrogenadas, sendo elas adenina, citosina, guanina e timina, conforme mostra a imagem. Já o RNA é uma molécula simples e unifilamentar, que é produzida a partir do DNA durante o processo de transcrição, que contém as bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina e a uracila, a qual substitui a timina encontrada no DNA. Olá,
eu vou falar um pouco sobre a composição estrutural do DNA e do RNA. Tanto o DNA quanto o RNA são feitos de nucleotídeos. Na primeira imagem, a gente consegue identificar a estrutura de um nucleotídeo. Ele é formado por um fosfato, que tem a ligação em um açúcar, que tem a ligação em uma base hidrogenada. Na segunda imagem, a gente consegue ver o DNA e o RNA em estruturas separadas. No DNA, ele tem uma fita dupla, ou seja, ele tem um par de nucleotídeos. Esses nucleotídeos, eles são antiparalelos. Então, a gente consegue ver o fosfato em azul, o açúcar, que no caso do DNA é chamado de dexorribose, que está ligado às bases hidrogenadas em verde. E essas bases hidrogenadas, elas têm o nome de adenina, que são ligados à timina, e a guanina, que é ligado à citosina. Já no RNA, ele é uma fita simples, ou seja, ele é uma fita única de nucleotídeos. Então, a gente tem também o fosfato em azul, temos o açúcar, que no RNA tem o nome de ribose, que está ligado às bases hidrogenadas. As bases hidrogenadas do RNA têm o nome de adenina, que é ligada à uracila, e a guanina, que é ligada à citosina. Então, a diferença entre essas células seriam que o RNA ele tem essa base hidrogenada da uracila fazendo a ligação com a adenina. E no DNA, ele teria a adenina fazendo a ligação com a timina. Nessa segunda imagem, a gente consegue ver a composição do RNA identificada por cores. Então, ali, a uracila em vermelho está ligado à adeína, que está em um marrom mais claro. Na imagem do lado é a composição estrutural de um DNA. A composição estrutural do DNA parece com uma escada, como se o fosfato e o açúcar fossem as paredes da escada e a ligação entre as bases fossem os degrauzinhos. Estrutura do DNA e do RNA. O DNA é formado por duas cadeias de polinucleotídeos que são constituídas por vários nucleotídeos. Esses nucleotídeos são unidos uns aos outros por ligações denominadas fosfodiéster. Essa junção dos nucleotídeos forma um padrão típico de repetição de unidade de açúcar fosfato, que forma a cadeia principal. A essa cadeia principal estão ligadas as bases nitrogenadas. As duas cadeias de polinucleotídeos do DNA formam uma dupla hélice. As cadeias principais estão localizadas na parte externa da hélice. Já no interior, observamos as bases nitrogenadas, que estão unidas por ligações de hidrogênio. Essa união entre as bases nitrogenadas é que faz com que as duas cadeias fiquem unidas. Vale destacar que o pareamento ocorre entre bases complementares da seguinte forma: adenina é pareada com timina, guanina é pareada com citosina. Na dupla hélice, uma cadeia sempre será complementar à outra. Já no RNA, ele é formado por uma cadeia simples de substâncias menores denominadas nucleotídeos. Esses nucleotídeos são compostos por riboses, fosfato e bases nitrogenadas, que por sua vez subdividem-se em adenina, guanina, citosina e uracila. O RNA pode ser classificado em 3 tipos. O primeiro tipo de RNA é o RNA mensageiro. Ele é o tipo de RNA que se apresenta em menor quantidade em uma célula. Ele é traduzido no processo de síntese de proteínas, sendo, portanto, aquele que codifica as proteínas. Ele também apresenta sequências de bases nitrogenadas que determinam quais aminoácidos serão utilizados para formar uma determinada proteína. O segundo tipo de RNA é o RNA transportador. Esse RNA é responsável por fazer a ligação códon e aminoácido. De maneira resumida, podemos dizer que o RNA transportador funciona como um adaptador entre o RNA mensageiro e os aminoácidos que constituirão uma proteína. O RNA transportador é pequeno e apresenta uma estrutura semelhante à de uma folha de trevo que possui 4 braços. 2 desses braços possuem grande importância para que esse RNA realize suas funções: o braço do aminoácido e o braço do anticódon. O braço do aminoácido liga-se a um aminoácido específico e o braço do anticódon apresenta uma sequência complementar ao códon do RNA mensageiro.
Os outros 2 braços são importantes para manter a estrutura dessa molécula de RNA. E o último tipo de RNA é o RNA ribossômico ou ribossomal. Ele faz parte da constituição dos ribossomos. É nele em que ocorre a síntese de proteínas. Cada ribossomo é formado por 2 subunidades, e cada uma dessas subunidades é constituída por cerca de 3 moléculas de RNA ribossômico e várias proteínas associadas. A partir disso, podemos perceber que os diferentes tipos de RNA relacionam-se com a síntese de proteínas. Os RNAs mensageiros são responsáveis por carregar as informações genéticas, determinando, portanto, a sequência de aminoácidos de uma proteína. Os RNAs transportadores são responsáveis por carregar os aminoácidos que formarão a proteína a ser sintetizada. Já os RNAs ribossômicos garantem a formação do ribossomo, organela que serve de local para a síntese de proteínas. Para finalizar, concluímos que a compreensão do papel do DNA e RNA tem sido crucial para o avanço da biologia molecular, genética e medicina, permitindo a descoberta de novas terapias para tratar doenças genéticas, bem como a compreensão de processos fundamentais na evolução dos seres vivos. Com isso, finalizamos o nosso trabalho, agradecemos a todos pela atenção e esperamos muito que tenham gostado.